Olá, como é que você está? Eu sou Débora Galhardi, aqui no Débora no Canto Dela, hoje recebendo uma querida da minha lista de queridas, que inclusive também tem um sobrenome também um pouquinho, né, como o meu, Gabi Kersten. Eu falei certo, Falou, Gabi? Gabi Kersten, tá certíssimo. Muito obrigada pela sua participação hoje. Quero agradecer por receber o meu convite, por aceitar e conseguir encaixar aí na sua agenda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, esse convite, é uma honra, porque eu sei aí do seu projeto, quantas mulheres que inspiram aí tanta gente, então eu me sinto honrada de estar aqui nesse canal para falar um pouco do meu trabalho, para inspirar também você que está aí, que é mulher e precisa dessa inspiração. Aliás, todas nós precisamos, né, Débora? Com certeza. E eu trouxe ela justamente por isso, porque essa mulher precisa aqui trazer conteúdo pra gente, porque a gente sabe que hoje, eu falo muito, Gabi, que com a facilidade da gente ter acesso nas mídias digitais, na internet, é muito mais fácil de você achar consultores de imagem, profissionais, mas a gente também acaba encontrando bons e maus, né? A gente sabe que tem muita gente aí que começou agora e acaba trazendo coisas que não são tão certas para aquela pessoa, porque não é, não é uma unidade, né? Cada um é muito particular e você tem esse trabalho que é bem particular com cada mulher, né? Que você chama de joia rara, é isso? Isso mesmo. Então fala já a primeira pergunta aí, o que é a joia, quem são, né, as joias raras, e como é que é esse projeto e o seu trabalho como consultora de imagem, Gabi? Então, aí me apresentando um pouco para vocês, né? Eu tenho 15 anos no mercado de moda e eu sempre trabalhei com desenvolvimento de coleções, viajava muito e coordenava todo o desenvolvimento de coleções de grandes marcas do mercado nacional. Então, minha história com moda começou daí, né? E eu sempre fui muito apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Então, lá no meu início também, eu comecei fazendo uma faculdade de psicologia e a vida me levou para outro caminho. E aí eu fui fazer a graduação em moda, me especializei, né, em também parte de coloração pessoal, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E foi um propósito de Deus mesmo na minha vida. Na verdade, o Joia Rara, ele chegou para mim no momento de muita dor, com um problema pessoal que eu tinha, e aquilo meio que tomou conta da minha vida e eu tive que sair de alguma forma daquela dor que eu estava sentindo. E aí Deus, ele faz da forma dele, né? E eu estava num momento de cura mesmo, num processo de cura, quando Deus me deu esse projeto. E eu senti que eu precisava contribuir com a vida de outras mulheres, com o meu conhecimento, com tudo que eu tinha também passado e estudado, para fazer com que outras mulheres entendessem que existe um caminho que eu chamo de lapidação, Débora. Por isso que a joia rara, né? É um caminho onde a gente quebra, a gente precisa se lapidar, e isso dói, né? Nem sempre é gostoso, mas ele é necessário. E aí no final a gente encontra aquela joia, né? Que aí é a hora da gente brilhar mesmo, que é onde eu falo sobre imagem, sobre essa parte de consultoria de imagem humanizada, que é o que eu aplico no Joia Rara. E por que é humanizada? Porque foi o que você disse. É muito peculiar, é muito individual, porque a sua história, por mais que você possa ter dores parecidas com a minha, e você que tá aí também tem as suas dores, elas são diferentes. A forma como que esse significado dessa dor para mim é diferente do significado para você. As pessoas envolvidas, como você retratou aquilo, pessoas que moram no mesmo lugar, às vezes irmãos, têm os mesmos pais, colocam os significados de forma diferente, trazem o peso das coisas de uma forma diferente para a história. Então, quando eu criei o Joia Rara, a minha intenção foi exatamente trazer uma ideia de consultoria, onde a gente trabalha a imagem de dentro para fora, né? Então você primeiro entende quem você potencializa essa pessoa que você é, e com tudo que você já viveu, inclusive com as dores, porque elas fazem parte de você, né? Você vai e você coloca isso na sua imagem pessoal, e aí sim, vem com embasamento teórico também, com toda a técnica de consultoria, com a aplicação do uso das cores, né? E aí começa um trabalho de desenvolver esse objetivo de imagem que tem a ver com o que as pessoas estão enxergando. E falando, Gabi, em cores, a gente tá aqui num ambiente bem legal, né, que é a Esmalteria Prada, um espaço dentro do Estúdio Prada, que é a esmalteria, a gente que já gravou lá na Casinha Prada, agora a gente tá gravando eu aqui com a Gabi, na esmalteria, que tem tudo a ver com cores, né, Gabi? Tem tudo a ver aí com o que você faz. Explica também um pouquinho aí o que é o seu trabalho com as mulheres dentro da
É coloração pessoal que a gente chama? Como que é? Isso mesmo. Existe então uma técnica, né, um teste que eu aplico, que é o teste de coloração pessoal. E esse teste nada mais é do que descobrir qual é as cores que mais harmoniza com a beleza natural de cada mulher, né? Então, existem aí 12 tipos de belezas, que a gente chama assim, né, dentro desse método que eu aplico, que é o método sazonal expandido. Então, através de técnicas, né, de estudos, a gente consegue avaliar 3 características importantes na nossa característica física e na sua que tá aí. Então, nós temos temperatura, se ela é quente ou fria, intensidade, né? Se é uma pele que é mais... não só a pele, mas os cabelos, os olhos, enfim, se tem mais brilho, né? Ou se tem mais opacidade, se é mais suave. E a gente também tem a profundidade, que é uma característica muito importante nas cores, que é se essa cor é mais escura ou se ela é mais clara. Então, digamos que resumidamente esse teste, a gente vai aplicando tecidos, né, aproximando esses tecidos que têm essas características perto dessa pessoa, e aí eu vou conseguindo ter um diagnóstico que me deixa a conclusão de que cartela, né, de cores ou qual seria a paleta mais adequada para valorizar a beleza dessa mulher. E aí dentro disso que é feito, eu sei algumas respostas, hein, gente? Não posso falar aí, porque eu já fiz também, já fiz esse trabalho, mas eu não terminei essa consultoria, né? Mas assim, para esclarecer para quem é leigo, a mulherada que não conhecem ainda, é só fazer uma cartela ali, é só não, né? Mas eu posso considerar que é a minha paleta de cores ou não. A consultoria de imagem é um trabalho muito além da paleta de cores, né? Que todo mundo fala, o meu inverno, eu descobri que o meu inverno brilhante. E aí tem vários, e a mulherada fica doida, não, eu tenho que comprar tudo. Mas não vai muito além disso, né, Gabi? Com certeza, essa foi uma ótima pergunta, Débora, porque eu recebo, inclusive, no meu Instagram, no meu direct, quando as pessoas não estão tão próximas, porque as pessoas têm muita informação hoje no digital, né? Então as perguntas às vezes são associadas, elas acreditam que a consultoria de imagem é a coloração pessoal, e não. O teste de coloração pessoal, ele é só um serviço que está dentro da consultoria de imagem, tá? Então, por exemplo, aqui mesmo no Estúdio Prada, né, que eu faço parte desse lugar, um lugar abençoado por Deus, a gente trabalha com 3 tipos de serviços dentro da consultoria de imagem. Então, a gente tem o teste de coloração pessoal, que é você que está querendo começar um pouquinho a entender mais sobre esse universo, então você vai entender essa paleta. Como, Gabi? Eu só recebo uma cartela? Não. No nosso atendimento aqui, no caso que é guiado por mim, eu gosto de fazer 2 encontros, porque para mim é importante te dar o seu diagnóstico, mas também explicar como usar esse diagnóstico, né? Então, o que você vai fazer com essas cores? Como você vai aplicar ela no uso das suas roupas? Como você vai neutralizar uma cor que, de repente, não tá dentro da sua cartela, mas você gosta, né? Eu só tenho que usar o que tá na minha cartela? Não, né? Então, mas existem truques de estilo para que você use o que está fora também, né? Legal. Então, e por que eu quero saber da cor? Porque isso minimiza várias coisas, assim, olheiras que a gente tem, marquinhas de expressão. Então, a cor certa, ela realmente te coloca num olhar e numa face mais fresh, assim, sabe? Você fica mais... E também te faz muito bem, você começa a perceber. É muito legal porque quando você está aplicando o teste nas mulheres, você vê que elas até se emocionam de ver como que as cores realmente reagem ali. Além desse serviço, Débora, a gente tem mais 2 serviços. Então tem um só de consultoria de imagem, que a coloração faz parte dele, tá bom? Mas aí a gente trabalha muito a parte de objetivo de imagem. Então assim, o que você quer comunicar? O que você quer transmitir com a sua imagem? Quais são os elementos da roupa, do vestuário e nos seus cabelos, da forma como você se veste, que comunica isso? Quer dizer, a imagem que você quer passar, né? Porque uma coisa que é muito comum, eu percebo, né? As pessoas normalmente conversam comigo, porque a gente faz uma anamnese, né? Que para quem não sabe o que significa isso, é um diagnóstico, né? Então tem lá algumas perguntas para entender o momento que você tá vivendo. Eu percebo que muitas mulheres falam que elas são algo que quando eu olho para elas não condiz com o que elas estão me falando. E muitas vezes eu vejo a força daquela mulher, eu consigo ver o quanto ela é inteligente, o quanto ela tem para entregar para o mundo, mas a imagem dela realmente não valoriza aquilo tudo que ela fala que ela é. Antes dessa anamnese, você já tem esse feeling de falar, eu já sei que essa mulher aí pode ser uma joia rara na minha mão? Olha, esse feeling, eu acho que é um feeling que todas nós temos, né? Existe um instinto, ele é primitivo, então assim, a gente sabe que a gente está sendo julgada todos os momentos, então existe uma coisa muito superficial quando a gente fala da nossa profissão, que é consultora de imagem, né, no meu caso,
Porque as pessoas acham que a imagem não importa, né? Que menos tendência, mais essência e tudo mais, aquela frase que a gente escuta. Eu acredito nisso, né? Por isso que eu fiz o Joia Rara. Mas o mundo, ele é muito cruel, né? O mundo, ele te olha e ele te... isso é um instinto que a gente tem, né? Você sabe quando você tá correndo perigo, você olha todo mundo correndo para um lado, o que você faz? Você corre. Você não espera para ver o que tá vindo. Então, a gente foi criada assim por Deus. Então, é difícil te falar que eu tenho esse feeling porque ele é meu, sabe? Como consultora, de olhar e falar, essa daí é uma potencial joia rara. De primeira mão, mas se eu tô com aquela mulher, eu começo a conviver com ela e eu começo a entender pela fala, pela história de vida, e eu vejo que a imagem dela não comunica nada que ela é, eu começo sim a pensar, nossa, essa seria uma joia rara perfeita, sabe? E aí, se é da vontade de Deus e da pessoa, a gente vai se encontrar em algum momento e com certeza vai fluir o atendimento. Aconteceu isso já várias vezes, de assim, não ser no primeiro momento, mas depois a pessoa buscar o serviço e realmente fluir. As clientes que entram em contato e perguntam sobre o serviço de consultoria, a gente logo encaminha um primeiro questionário, que ele é bem rapidinho, que foi um questionário desenvolvido por mim, para eu entender o que essa cliente procura. Eu consigo entender se essa cliente tem uma noção do que é uma consultoria de imagem, ou se ela não tem nenhuma ideia do que é, sabe? E aí eu consigo direcionar ela para o serviço adequado, né? Então, se ela fala que tem dificuldades com cores, por exemplo, a gente sabe que é um teste de coloração pessoal, vai resolver talvez esse início aí da questão dela com a imagem. Se ela fala já que é uma questão de como se vestir, como montar looks, né, o objetivo de imagem que ela sente que não está sendo atendido, que ela não consegue atender por falta de conhecimento, eu já encaminho ela para um pacote que a gente chama de prata, que é onde eu trabalho bem essa parte de objetivo de imagem. E se eu percebo que essa cliente já tem uma questão mais profunda e um entendimento também, tá, Débora, de camadas, porque eu entendo assim, a pessoa às vezes ela não tá pronta para viver o joia rara. Então, eu preciso entender o nível de consciência que essa pessoa tem. Então, se ela já começa a falar mais de autoestima, se ela começa a entender que a imagem não é só a roupa e o cabelo dela arrumado e as cores, que é importante, mas que existe algo que vem por trás disso tudo, aí a gente já indica o pacote ouro, que a gente chama aqui no Estúdio Prada de ouro, que é o nosso Joia Rara, que é o método Joia Rara. O Joia Rara, ele funciona no atendimento individual com 7 encontros individuais comigo, né? Eles podem acontecer online ou presenciais, dependendo da agenda da pessoa, tá? Então a gente tem essa flexibilidade. 2 desses encontros são presenciais, tá? Eles precisam estar presenciais, porque é onde eu aplico alguns testes, por exemplo, de cores e o de tipo físico, que também a gente estuda as proporções do corpo dessa mulher para entender um pouco mais sobre os caimentos das roupas, o que é mais adequado para o tipo de corpo dela, tá? E são 7 encontros onde a gente vai trabalhar basicamente fé, comportamento e imagem. Então, muitas das aulas, depois eu vou explicar até por que eu tô falando aulas, foram inspiradas mesmo por Deus, assim, para mim. Então, nesses atendimentos que eu faço, são 7 encontros, mas durante 7 semanas essa joia rara fica conectada comigo, porque ela tem um encontro diário através de algumas videoaulas que já são gravadas na plataforma. Eu tenho um curso que já está hospedado na Hotmart, ativei aí essa joia rara em algumas mulheres e deu muito certo, então eu sigo com ele porque ele é muito potente. Lá dentro tem induções que eu faço. Para quem não sabe também, não falei no começo do vídeo, mas eu tenho especialização na parte de comportamento humano, eu sou treinadora comportamental, toda essa parte de desenvolvimento humano foi algo que resgatou mesmo, o Senhor resgatou em mim para eu ir estudar, sou uma apaixonada por esse tema, e aí eu aplico isso dentro do Joia Rara. Então lá atrás que eu comecei psicologia, eu já tinha todo o entendimento do que eu ia, né, fazer mais pra frente. E aí a gente vai fazendo esses encontros semanalmente, mas eu aplico essas tarefas, Débora. Então, por exemplo, você começa comigo, a gente tem um bate-papo, eu converso, alinho tudo que vai acontecer, tá? E aí depois você começa já assistindo algumas aulas diariamente até o nosso próximo encontro. Então, quando você vem para o próximo encontro, a gente já tem muito o que falar. É uma ferramenta tão incrível que eu falo assim, você sai mais potente porque você descobre que realmente você era muito mais do que você enxergava que você era, assim. E isso foi um processo que eu vivi. A Gabi de hoje é muito diferente da Gabi de tipo, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. Então, foi muito restaurador pra mim
esse processo de imagem mesmo. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito mais confiante, eu sei muito mais o que eu quero, aonde eu quero estar, o que eu quero comunicar. E até pra você não comunicar, às vezes até pra você intencionalmente não tá comunicando. Tem dia que eu não tô comunicando força, que eu não me arrumo, entende? Mas eu tenho intenção naquilo, eu não tô afim, eu sei. Então isso que é o legal de você fazer uma consultoria de imagem humanizada. Você sabe os princípios, mas você sabe que você pode quebrar regras. Quebre regras, não princípios. Isso é uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas. Uma das coisas que Deus me revelou muito importante é, às vezes a gente precisa estar na improdutividade, mas a bênção da improdutividade, que é assim, você parar, você deixar fluir, sabe? Você acreditar que existe um Deus que é leve, que você não precisa também ficar se matando para as coisas chegarem, porque fluem muito mais quando você coloca esse propósito nas mãos dele, você faz o que está no seu controle, mas você entrega o que não está. E você também descansa. Porque quando a gente fala de imagem, parece cansativo, sabe? Putz, eu vou ter que me maquiar, eu vou ter que me arrumar, e tem que ser algo gostoso. Quando tem prazer, e é isso que eu trabalho com as minhas alunas, é a ressignificação dessa imagem. Então começa a ser diferente o seu se arrumar. Não é mais um momento para, eu quero estabelecer XYZ porque alguém vai me ver. Não, é para mim. Então, começa a ser um momento de você adorar a Deus mesmo através daquilo que Ele te deu, dessa imagem. Então, eu sou embaixadora da minha história. Eu vou ir na feira, eu vou inspirar pessoas que estão me olhando, eu vou ir tomar um café com alguém, eu vou inspirar, eu vou visitar pessoas que estão doentes, eu vou inspirar aquelas pessoas através da minha imagem. Quando você vê que as pessoas param para se arrumar e você olha para aquela pessoa, você fala, nossa, essa pessoa parou, ela teve um tempo de intenção com a imagem dela. Isso inspira. Quando você tem pouco conhecimento, você precisa de muitos elementos para você fazer um look render, porque você não conhece as estratégias. Quando você tem conhecimento, isso multiplica o seu guarda-roupa, porque você entende como usar as cores, os elementos de formas diferenciadas, compondo diferentes looks com os mesmos elementos. Então, esse serviço de maleta que eu criei, eu vi que era uma oportunidade para trazer para as clientes do Estúdio Prada, foi porque eu faço a revitalização de guarda-roupa, que é um serviço da consultoria de imagem, só que ele é um serviço onde eu vou na casa da pessoa. Então a minha hora para estar lá, ela é muito mais cara, né? E aí como fazer isso acontecer para as mulheres que talvez não tenham né, não queiram agora e talvez isso não seja prioridade para eu ir até a casa, ou às vezes as pessoas se sentem também incomodadas, não querem que receber em casa, né? Então foi aí que eu falei, eu vou fazer a maleta. Porque com a maleta, ela traz exatamente as peças que ela tem, aquilo que ela acha que é relevante, e a gente monta 10 looks, pelo menos, e ela escolhe pra onde, se é pra trabalhar, se é pra ficar em casa, se é pra ir pra igreja, se é pra ir, sei lá, sair pra um encontro, enfim. E a gente monta e a gente tira foto. Então eu registro aquilo e você recebe um dossiê no final do atendimento com aqueles looks pré-montados, que aí depois é muito mais fácil, você já vai montar, você já sabe como que você faz, né? E aí fora toda a bagagem que você vai aprender durante o treinamento de como montar, o que comunica o quê. Então isso vai ficar muito mais intuitivo com conhecimento dentro de você. Vai ter intenção, mas começa depois a ter uma intuição, porque começa a ficar orgânico, é o que eu falei. Você vai praticando tanto que quando você vê, você já fez, sabe? Hoje pra mim já é muito natural o meu processo de me vestir assim. Por isso que é um investimento mesmo, quando a gente fala de não é um gasto, que às vezes as pessoas falam, eu não tenho pra gastar com isso. Gente, você que já tem esse pensamento, já vai mudando aí a chavinha, porque não é isso, né? É um investimento, você investir em você, nas tuas próximas escolhas e o que você vai comunicar. E você tendo essa consultoria, você consegue manter isso. Então não é uma coisa que você tem que estar toda hora ligando a Gabi, se quiser pode ligar, viu? Depois eu passo o número, brincadeira. Mas você não vai ficar toda hora, Gabi, como que eu me visto pra ir tal lugar? Gabi, não, gente, não é isso. Mas você vai ter uma consultoria para a vida toda. É claro que a gente tem as mudanças e depois você vai lá, renova, fala, Gabi, quero fazer aí seus cursos atualizados e vai ajustando tudo, porque a gente vai mudando, né? Algumas visões de algumas coisas que fazem sentido pra gente hoje, amanhã não faz mais, com a idade, com a fase, enfim. Mas eu acredito que é o ponto, é o startar, é começar e falar, não, eu vou fazer isso e vou, né, ter esse conhecimento para mim, né? E queria que você, assim, me deixasse aí um recado, de repente, algo que eu esqueci de perguntar, que é importante para a mulherada aí, tanto as meninas aqui do Estúdio Prada, você que é cliente aqui, ou você que vai estar vendo a gente e não tem a possibilidade de vir até aqui na região de Osasco, e você mora em outra cidade, outro país, enfim, que estiver assistindo a gente, e quer ter o contato com a Gabi.
Então me passa também seus contatos aí, Gabi. Ó, para você que é da região de Osasco, então eu atendo aqui no Estúdio Prada, né? Então aqui tem outros serviços também que só complementam essa função da consultoria de imagem, né? E para você que está em qualquer outro lugar que não seja aqui nessa região, eu atendo online. Então, o Joia Rara, ele nasceu online, né, Débora? Então, ele a garantia de que você vai ter um atendimento excelente, que você vai ter a transformação 100%, né? Ela acontece online também, tá? E aí o que eu acho importante a gente falar aqui, que você trouxe isso pra gente finalizar, é que independente do momento que você está vivendo, então às vezes é uma maternidade que você passou e aí sim, né, a rotina muda, suas prioridades mudam e prioridades, rotina tem a ver com estilo, né? A gente acha que não, que a gente faz um teste lá, deixa eu descobrir qual é o meu estilo, não é assim. Existem algumas questões muito mais profundas para a gente definir os estilos, porque não é um só, como a Débora disse, pra gente começar a montar o que é teu, né? O que faz sentido. E aí tem outras fases da sua vida também. Então, noivas, né? Vocês que estão aí também, às vezes é um momento diferenciado da sua vida, você vai casar, é um novo ciclo, né? Às vezes é um momento tão importante que eu quero entender qual é o tipo de vestido, né? Como que essa cor, Gabi, tem a ver o branco puríssimo com aquele branco, ou um off-white, tem a ver na consultoria de imagem, na consultoria de imagem e de estilo, e na coloração, você descobre qual é o tipo adequado do branco para o seu tom de pele. Então, porque faz diferença por conta da temperatura. Isso eu não sabia. É bem legal. E os estilos também, que eles estão presentes em vários modelos de vestidos. Então, tem vestidos para quem é mais casual, aquele vestido para noiva que é mais tradicional, que gosta mais de elementos clássicos. O tradicional conta muito história, né? São aquelas pessoas que gostam mais de história. Então, elas mantêm essa linha do clássico muito operante na imagem delas. Mas existem aquelas mulheres que têm uma sensualidade, né? Sem ser vulgar, mas estilo sexy. Estamos falando de presente. sensualidade, tá, gente? Não vulgaridade. Exatamente. Então, mulheres que gostam, né? Esse estilo sexy e o romântico também, que é uma outra linha de estilo, eles têm muito a ver com o feminino, né? São os dois estilos que trabalham muito essa energia feminina que a mulher, né? A gente tem, e o homem também tem energia feminina, tá? Não tem nada a ver com sexo isso, mas isso é importante. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais desses elementos, é muito gostoso, porque você vai para um casamento mais preparada, você vai mais aliviada, segura, né? E as fases da vida. Então, acho que era isso que eu queria dizer, né? A consultoria de imagem, ela serve para você nas fases que você tem na sua vida, e aí ela como um todo também, né? Que eu indico em Joia Rara para você fazer assim como um todo, um start, né? E depois, se você precisando por fases, aí você vai alinhando os objetivos com a fase que você tá, que é uma coisa mais pocket, mais rápida, né? Fica muito mais tranquilo, assim, de fazer. Quero te agradecer por hoje, por todo esse conteúdo, por essas informações aí para as mulheres, e você deixar o seu contato, a gente deixou, né? Mas vamos deixar de novo? Eu falei algumas vezes, como meu nome é um pouco difícil, vamos lá, gente. Gabi é fácil, G-A-B-I. Agora o Kersten, que talvez, né, tenha uma dúvida aí. Kersten, então K-E-R-S-T-E-N. É só isso, Gabi Kersten, vocês vão me encontrar lá. Então no Instagram é onde eu tô focando ali minha produção de conteúdo. Lá a pessoa pode ir, vai me conhecer um pouco mais, vai ver meu dia a dia. Acho que isso é importante também, né? Você tá perto, entender um pouco mais como que funciona, né? Como que é essa pessoa que vai te atender? Porque é um processo bem intimista, né, Dé? Ele é. Sim. Então, é legal você ir lá, ver se tem a ver, se a nossa energia se conecta, se tem a ver comigo. E é isso, essa é a minha mídia, Gabi Kersten. Então, ó, corre lá depois para conhecer essa mulher é incrível e ela tem bastante coisa legal para você, uma vivência muito legal, tanto de grandes marcas como de grandes mulheres. E ó, para as próximas pautas já passa depois, ó, põe nos comentários, põe tudo que vocês querem que eu pergunte para essa mulher que eu vou entrevistar lá novamente, vocês vão ver. Gabi, obrigada. E eu sempre viro para outra câmera para dar tchau para a mulherada. Vamos dar tchau para a mulherada? Então vamos lá. Então até a próxima gravação. Tchau. Tchau.